Um bom dia a todos. Passei aqui rapidinho para dar um depoimento, né? É, Meu nome é Daiane Souza, sou proprietária e sócia da Protex Bem, detetizadora desentupidora do estado de Goiás. Para que vocês venham entender um pouco, né? Tudo o início de tudo, né? Para que você venha entender como eu conheci, né, o professor Carlos e como foi que ele me ajudou. Eu estava num momento muito desesperador, né? A qual a vigilância sanitária, ela tinha vindo me pedindo toda a documentação, né, que eles exigem, né, para que o alvará da vigilância venha ser entregue, né? E naquele momento eu me encontrei sem saída, sem saber o que fazer. E ali comecei a correr atrás e tudo, né? E, e aí veio na minha mente, né? Pergunta para Andrea, né? Que trabalha na UNO. E eu perguntei para Andrea e foi que a Andrea ela me indicou o professor Carlos. E aí ela falou: Daiane, chama ele que ele vai te ajudar. E aí foi quando as coisas começaram a clarear, acendeu essa luz, né? Essa esperança. E no momento a qual eu comecei ali a conversar com o professor Carlos, eu estava muito ansiosa, né? Chateada com algumas coisas, triste, né? E pensando que eu não iria conseguir, né? Mas eu falo pro professor Carlos, falo assim, professor Carlos, o senhor foi um anjo de Deus na nossa vida, né? O senhor foi um anjo que Deus enviou. E realmente, o professor Carlos foi um anjo que Deus enviou na nossa vida, né? O professor Carlos me passou uma confiança, uma esperança muito grande, né? Eu estava ali naquele desespero e ele falou: Daiane, calma, você chegou no lugar certo, eu vou te ajudar. E quando ele falou assim, eu vou te ajudar, nossa, eu senti aquela paz, aquela calmaria, né? E realmente, o professor Carlos, ele me ajudou muito, muito, muito mesmo. Antes de consultar o professor Carlos, estava correndo atrás dos POPs e do manual de boa prática, né? E estava muito caro mesmo, e eu sem condição nenhuma de pagar, sem condição nenhuma de pagar. E aí o professor Carlos, ele me apresentou o curso, né? Eu estava à procura de químicos também, muito caro também, né, para assinar os laudos. E aí o professor Carlos: Daiane, você ou seu esposo, né, vocês podem ser químico responsável pela empresa de vocês, né? E ali ele me apresentou o curso, né, a qual eu fiz o curso, né? E além de eu ter feito o curso com o professor Carlos, ele também me deu de brinde, me ajudou nos POPs, no manual de boa prática. O professor Carlos, ele me ajudou muito, 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 tirou todas as minhas dúvidas, né? Então, você aí que tem a oportunidade de conhecer o professor Carlos, de fazer esse curso, faça esse curso com ele. Professor Carlos é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim que eu tenho uma imensa gratidão mesmo. Que nem eu costumo falar, um anjo de Deus que Deus colocou na nossa vida. E hoje, primeiramente, agradeço a Deus, e através da vida, né, do professor Carlos, hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteirinha de responsável química, né, pela empresa. Tá aqui a carteirinha, né? E muito feliz, viu? Muito feliz por essa conquista.
e sem a ajuda do professor, sem a ajuda da Andréia, que a Andréia também foi uma ferramenta muito, muito preciosa também. Sem a Andréia eu não tinha conhecido o professor Carlos, e sem o professor Carlos eu não teria conseguido essa conquista aqui, né? Essa conquista que me fez prosseguir, porque eu já estava a ponto de desistir, né? E o seu Carlos, ele tem ajudado muito, muito, muito a minha vida, a vida do meu esposo, através dos cursos, né? Através da confiança que ele passa pra gente, através do conhecimento a qual ele tem, né? Professor Carlos 30 anos, 30 e poucos anos de conhecimento. Então, assim, professor Carlos, muita gratidão por tudo que o senhor tem feito, por mim, pelo meu esposo e pela nossa empresa. E eu creio que essa empresa, ela irá crescer em nome de Jesus. E agradeço muito, 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 muito mesmo ao Senhor. A Protex Bem agradece muito, muito, muito mesmo. Deus abençoa, um excelente dia.